De 21 a 23 de novembro, São Paulo cedia mais uma edição do Abrafat Show. E nesse ano, com números recordes, um evento grandioso. Nós vamos falar sobre ele neste podcast com uma das patrocinadoras. Eu estou falando da Univar Solutions e eu quero cumprimentar aqui, dar as boas-vindas a Michele Silva, Head de Desenvolvimento de Mercado para a América Latina. Bem-vinda, Michele. Obrigada, João. Olá a todos os associados, é um grande prazer, muito obrigado pela condução e pela essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Uma alegria, inclusive eu estou muito entusiasmado porque temos um tema nesse podcast que eu tenho certeza que vai encantar e aguçar a curiosidade de todos vocês, que é a influência da inteligência artificial e seus impactos na indústria de tintas. Vivemos esse momento da inteligência artificial, nós vamos esmiuçar aqui com o Univar Solutions, mas não sem antes entender contigo, Michele, como é que está a presença hoje global da Univar Solutions? Claro. Bom, a Univar Solutions é uma empresa de distribuição de produtos químicos norte-americana, com sede nos Estados Unidos e quase centenária, né? No ano que vem a gente completa 100 anos de existência desde a fundação da companhia. Que impressionante. Ao longo desse tempo, né, de toda essa trajetória bastante longa, a Univar vem expandindo operações até chegar na estrutura que temos hoje, com presença local em mais de 30 países. Então, nós desenvolvemos esse crescimento por meio da nossa missão, que é, de fato, prover soluções inovadoras para os nossos clientes por meio da nossa malha logística e toda a nossa amplitude de conexão com fornecedores. Para te dar alguns números, para mencionar algumas informações interessantes da estrutura da Univar no mundo, atualmente nós operamos com mais de 1.300 fornecedores em todo o globo, e que performam mais de 23 mil produtos, né? Então, variadas tecnologias, químicas, para dar todo um pacote de soluções completa para os nossos clientes. Adicionalmente, a Univar conta com uma estrutura de 7 Solution Centers no mundo, que são laboratórios totalmente integrados para desenvolvimento de formulações, desenvolvimento de novos produtos e protótipos que podem servir tanto nossos clientes, mas também todos os nossos parceiros fornecedores. Essa estrutura a gente costuma dizer que é um centro de pesquisa e desenvolvimento, totalmente dedicado para as demandas, mais variadas demandas da indústria. Inclusive, aqui na América Latina, no Brasil, nós temos o principal centro de inovação da região para a indústria de tintas. Fica aqui localizado em São Paulo, na cidade de Osasco. A gente sempre convida os nossos clientes para poder conhecer essa estrutura, uma estrutura que é dedicada para eles, construída e pensada na indústria, no formulador. E eu gostaria de apresentar um vídeo curto de 2 minutos que traduz um pouco mais dessa estrutura e pode dar um pouco da dimensão e das informações das possibilidades que o laboratório pode servir aos nossos clientes no mercado de tintas. Perfeito, vamos assisti-lo. Seja bem-vindo ao Centro de Soluções Case Univar Solutions. Garantir qualidade, durabilidade e conformidade regulatória é apenas o começo quando fazemos uma parceria com sua equipe de pesquisa e desenvolvimento. Nossos serviços desenvolvidos no Centro de Soluções Case podem ajudar a tornar seus processos mais eficazes e a desenvolver produtos mais fortes e econômicos. A Univar Solutions é fornecedora líder de produtos químicos e matérias-primas para aplicações de tintas, revestimentos e construção, que atendem a mercados como construção civil, móveis, industrial, marítimo, embalagens, aeroespacial, pisos, demarcação viária e muito mais. Nossa experiente equipe de especialistas possui conhecimento regulatório e de mercado e está pronta para ajudar a resolver seus desafios técnicos mais difíceis. Vamos começar a trabalhar em sua próxima solução. Vamos torná-la melhor, mais segura, mais inteligente. Venha descobrir sua solução hoje. Sua próxima inovação começa aqui. Como vocês
podem ver, né, podem observar no vídeo, é uma estrutura que pode basicamente servir todas as necessidades em termos de formulação, de novos produtos, de protótipos para os clientes. Então, no que tange a parte de desenvolvimento de uma indústria de tintas, essa estrutura pode servir em mais de 90% com certeza, as demandas. E a gente costuma falar na Univar que, basicamente, a Univar Solutions ela está presente em tudo que, né, no nosso cotidiano, no cotidiano das pessoas, em tudo que tocamos, interagimos, vemos. Então, para citar alguns exemplos de qual a presença, né, da Univar por meio dos seus produtos, a Univar está presente desde o momento que nós nos encostamos no conforto do nosso travesseiro, né, no travesseiro produzido a partir de espuma de poliuretano, assim como tudo dentro dos eletrodomésticos das nossas casas, né, nas tintas, nas cores que as tintas traz para os Aqui no nosso estúdio, por todos os lados. Aqui no nosso estúdio, por todos os lados. Então, está presente em todos os elementos, né, que facilitam e que melhoram a vida, as condições das pessoas. Michele, sobre o Brasil, como é que se dá a chegada da Univar Solutions aqui no Brasil e o estabelecimento dessa trajetória tão bacana dessa gigante? Boa pergunta, João. A Univar, né, acabei de comentar que a Univar ela está no mundo, ela tem já quase 100 anos. No Brasil, a nossa história começa a partir de 2011, quando a Univar faz a primeira aquisição aqui no Brasil, que é a aquisição da Arinos Química, que era uma empresa com muito foco na indústria de poliuretanos. Perfeito. Então, esse era o core business, e a partir daí a Univar inicia no Brasil uma intensa expansão em termos de mercado, de atuação, indo para outras indústrias, tais como a indústria de tintas, a indústria da beleza, da beauty personal care, a indústria alimentícia, a indústria de agricultura, e começa a expandir, chegando até 2014 com a aquisição de uma nova companhia aqui também local, que era da Altomare. A partir dessa aquisição, nós conseguimos expandir muito o universo de possibilidades para os nossos clientes em termos de tecnologias, de produto, de diferenciação, em termos de serviço, principalmente para o mercado de tintas. Então, adicionamos muitas capacidades técnicas a partir desse movimento. E, pós isso, em 2017 e 2021, respectivamente, tivemos mais 2 aquisições. Uma da Tagma, aqui no Brasil, e outra da Sweet Mix, que também combinaram com mais adição de portfólio, de possibilidades, de novas parcerias com fornecedores de classe mundial. Então, com tudo isso, né, em um pouco mais de 10 anos, é uma história bastante curta, mas bastante intensa, né, em termos de movimentos e investimentos. E a Univares tem esse posicionamento bastante claro de crescer por meio de aquisição e também apostar nos mercados que atua. Então, ela apostou muito, né, investiu bastante no Brasil especificamente nos últimos anos, mas segue sendo uma região de crescimento, de novas possibilidades, e segue também com o escopo de investimento. Perfeito. Agora eu quero entrar no nosso tema, porque eu tenho certeza que quem nos acompanha desde o começo ficou muito interessado na escolha da Univar Solutions por trazer esse tema aqui nesse podcast de Esquenta para o Abrafat Show. A influência da inteligência artificial e seus impactos na indústria de tintas. Por que trazer essa temática, Michele? Esse é um tema que está, de alguma forma, está muito presente, já faz muito sentido na vida das pessoas e da sociedade como um todo. Especificamente, nós escolhemos esse tema porque ele está muito conectado com a nossa missão. A missão da Univar Solutions do inglês é Streamline, Innovate and Growth, que nós podemos traduzir como simplificar, inovar e crescer. Então, como nós pensamos em inteligência artificial, está muito conectado com a nossa missão, aquilo que nós acreditamos que é o motivo pelo qual nós existimos. Então, faz muito parte do nosso debate do dia a dia, trazer essa discussão de como todo o processo de digitalização, ou mesmo a inteligência artificial, pode cooperar com a nossa missão no sentido de facilitar a vida dos clientes, facilitar a vida dos fornecedores, simplificar, inovar, transformar e crescer. Então, foi movido com esse sentimento que nós tomamos a decisão de trazer um pouco desse tema, um debate que tem muito espaço ainda para aprofundar, para crescer. Espero que seja uma boa oportunidade para também estimular outros a abrirem um debate e a conversa acerca do tema de tecnologia e inovação. Então, já vou trazer esse tema para o Brasil. Como é que está a aplicação da questão da inteligência artificial? Como é que é o momento atual da inteligência artificial no cenário aqui do Brasil? Aqui no cenário brasileiro, a inteligência artificial, a IA, vem também ganhando bastante escopo, força e relevância. Há alguns setores, especificamente da indústria, que já vêm nesse movimento, como pioneiros, liderando
a aplicação, o uso da inteligência artificial, como, por exemplo, setores de varejo, setores financeiros, setor de manufatura como um todo, e sempre com o objetivo de trazer, né, o máximo de aproveitamento e das vantagens e benefícios que a IA pode promover dentro de uma indústria ou dentro de um setor comercial como um todo. Então, para dar alguns exemplos, né, tem alguns casos de sucesso e êxito que nós conhecemos de mercado que eu acho que é bem interessante trazer aqui para começar a aterrizar um pouco dessa conversa e a gente conseguir visualizar. E direcionar o que tem por aí, né? Então, por exemplo, a gigante, né, do mercado de bebidas, que é a Ambev. A Ambev, ela já começou um programa de transformação digital já há alguns anos e, recentemente, incorporou a inteligência artificial dentro do seu sistema logístico de entrega, que é crucial num negócio, num business como é o da Ambev. Com isso, eles conseguiram otimizar os recursos, melhorar a velocidade, o tempo das entregas e, claro, também com uma redução de tempo e de despesas de custos, o que é bastante interessante. Esse aí também já dá para a gente um direcionamento dos benefícios da inteligência artificial. A Vale também mineradora, fez uma aplicação de IA muito interessante no meu ponto de vista. Eles utilizaram a IA como uma metodologia para prever e antecipar a necessidade de manutenção preventiva. Que fantástico. Então, qual era o objetivo? E eles têm, né, atingido o objetivo com bastante precisão, é melhorar a eficácia e a possibilidade de segurança como um todo dos seus ativos, e, né, onde tem as instalações da Vale no Brasil, né, como um todo. Então, é bastante interessante. Nesse caso, a IA, a inteligência artificial, foi usada dentro de um processo de manutenção preventiva contínua, reduzindo custos também, antecipando cenários, necessidades de manutenção e redução de falhas. Então, bastante interessante. E, por fim, eu cito um case que acho que está bastante integrado e conectado com as pessoas no dia a dia, que é o case da Nubank. A Nubank é tida como uma empresa líder, né, no mercado de fintech aqui no Brasil. E utilizou e vem utilizando bastante a inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente, né, por meio da utilização de chatbots para interagir, para customizar e personalizar esse contato com o cliente, mas também para mover ações análise de créditos mais precisos e também de forma mais ágil, mais rápida, e está tendo bastante sucesso. Acho que são 3 cases aqui para a gente entender um pouco das aplicações e como isso pode transcender e chegar até o mercado de tintas. O quanto ela é ampla e o quanto permite avanços nos diversos segmentos. Aí eu vou trazer agora para o nosso segmento, para o segmento de tintas. Como é que a inteligência artificial colabora para o desenvolvimento de novos produtos no nosso segmento? São muitas as possibilidades e aplicações, João. Pensando no universo da indústria de tintas, a gente vai explorar um pouco de algumas etapas da cadeia. Aqui eu gostaria de me centrar numa bastante interessante, que é o processo de formulação e desenvolvimento de produtos, que está muito conectado com as demandas e as necessidades dos clientes de tintas. Por meio da inteligência artificial, é possível desenvolver produtos muito mais inovadores, precisos, com alta performance, num tempo muito mais curto, pulando longas etapas de desenvolvimento, de pesquisa, de aplicação. Por quê? Porque a inteligência artificial ela consegue avaliar uma massa de dados muito, muito grande ao mesmo tempo, cruzar informações, entender tendências, necessidades e, com muita precisão, trazer a melhor formulação, baseado nos melhores ingredientes para aquela necessidade, com aquela aplicação que está sendo determinada. Então, na indústria de tintas, tem aí uma boa oportunidade de ganhar, né, bastante em qualidade, e otimização de tempo e de recursos a partir da inteligência artificial. Eu gosto de trazer dentro desse tema um caso também que é um caso já conhecido do mercado, que é a Boticário, né? Isso não é uma realidade, falando em termos de formulação, não é uma realidade muito distante. O Boticário, em maio de 2019, lançou um produto, um perfume, uma fragrância totalmente desenvolvida a partir de inteligência artificial. Já em 19? Já em 19, né? Então, não é algo novo que está muito distante, né? Está já acontecendo. E como eles fizeram isso, né? A inteligência artificial, né? O sistema computacional avaliou uma série de padrões, preferências do consumidor, estilo de vida, avaliação demográfica, geográfica, para poder chegar na fragrância, no perfume ideal, com aquelas características que a empresa determinou.
Isso com tempo, né, muito menor do que uma situação normal de pesquisa, todo o processo, etapa de desenvolvimento, e com um grau de atingimento dos objetivos também muito maior, com propriedades também muito mais potencializadas e melhoradas. Então, por que não pensar, né, nesse tipo de possibilidade na indústria de tinta? Mas imaginem quanto que nós não poderíamos ganhar em qualidade, em eficiência, em redução de custo a partir da tecnologia que a inteligência artificial pode promover. E também, Michele, na otimização dos processos também na nossa indústria, né? Colabora também imensamente a inteligência artificial. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que até conectando com o case do Boticário, otimização de processos está muito atrelado com os recursos e as possibilidades que a IA pode trazer. Para dar alguns exemplos, né, focado ainda na indústria de tintas, estão pensando em análise e acompanhamento da qualidade dos produtos, né? A partir da inteligência artificial, se pode ter uma precisão muito grande dos parâmetros de controle, por exemplo, espessura, algumas condições de melhorias do produto, lavabilidade, resistência à corrosão, resistência a intempéries, todos esses controles dentro dos processos de qualidade de uma indústria de tintas podem ser muito aprimorados e potencializados a partir da inteligência artificial. Então, tem um benefício bastante grande e as possibilidades são inúmeras, né? Quando a gente pensa em controle de qualidade, como a IA pode apoiar nesse sentido. E a gente tem visto com frequência as pessoas se espantarem. Quando ouvem falar em inteligência artificial, há uma surpresa, há um espanto. Agora, ela pode transformar a experiência do cliente de fato, inclusive no intuito da personalização, Michele? Sem dúvida, sem dúvida. Os algoritmos de IA, de inteligência artificial, conseguem analisar uma massa grande de informações ao mesmo tempo e, com isso, determinar o perfil, as preferências, entender com maior precisão o que o cliente está buscando e entregar produtos e serviços bastante personalizados. Então, é um caminho, inclusive, sem volta. Não vejo, né, retroceder nesse sentido, senão cada vez mais utilizar a inteligência artificial para melhorar essa experiência e ter, né, conseguir promover essa amplitude de possibilidade de contatos e personalização para os clientes. Agora eu quero falar com você sobre um dos gargalos da indústria, que é a questão do gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou seja, todo o processo que compreende fabricação, controle de estoque, distribuição. Nesse contexto, como é que a inteligência artificial pode contribuir, Michele? Excelente, João, pergunta. E é interessante porque, pensando em cadeia de abastecimento, não é uma temática, né, única, exclusiva da indústria de tintas. Por exemplo, o mercado da distribuição tem muito a ganhar, né, com essa ferramenta, com esses recursos. E a inteligência artificial, novamente, né, com todas as possibilidades de análise de informações, criação de cenários, de conseguir estudar eventos e movimentos passados e antever também comportamentos de demanda ou possibilidades futuras, na hora que você consegue traduzir isso na velocidade e na agilidade que a IA pode movimentar, com certeza é uma maior efetividade na gestão de toda a cadeia de abastecimento, todo o processo logístico como um todo. Então, eu entendo que esse inclusive um ponto bastante interessante, né, para se explorar, é algo que a gente vem discutindo também como companhia, como Univar, como avançar dentro dessas frentes. E as possibilidades de ganho, tanto em eficiência, em acurácia da informação, mas também como redução de custos, são inúmeras. Então, a gestão da cadeia ela pode, né, se tornar um movimento muito mais simplificado, muito mais ágil. A indústria, a gente vem observando nos últimos anos que a indústria está se movimentando muito rápido e ela está flutuando, né, com movimentos muito mais rápidos do que se a gente faz um recorte nos últimos 10 anos. Então, cada vez mais que a gente consegue atrelar a utilização da inteligência artificial ao cotidiano dos negócios, a gestão do business, a avaliação da cadeia de abastecimento, com certeza a gente vai conseguir ter bastante ganhos na velocidade da tomada de decisões. Então, esse é um ponto bastante interessante. Gosto de trazer cases aqui para a gente, né, associar um pouco de como é a aplicabilidade, né? O que está acontecendo no mercado em termos da associação da IA com a gestão da cadeia de abastecimento. Eu cito o exemplo do Burger King. O Burger King vem
utilizando muito o processo de inteligência artificial nas suas operações, nas operações das lojas, para controlar os estoques. Imaginem que o mercado, o business da Burger King, o mercado alimentício, né, no que tange a gestão de estoque, é bastante delicado também, né? Então, ter a quantidade correta, no tempo correto, ideal, então, evitando desperdícios ao longo da cadeia, e eles têm obtido bastante sucesso, né? A partir do momento que eles conseguiram concluir todo o programa de ter todas as lojas dentro desse sistema, se reduziu bastante os índices de desperdício, se elevou também a acurácia das informações e as tomadas de decisões. Então, é bastante interessante pensar também nessa lógica aplicada dentro da nossa indústria, a indústria de tintas, no mercado da distribuição como um todo. Muito, muito interessante e revolucionário, inclusive. Agora, quando nós falamos de controle e inspeção de qualidade, também há ganhos para a indústria? Os ganhos são inúmeros, com certeza. Então, pensando em inspeção, avaliação, controle de qualidade, os sistemas artificiais conseguem cruzar dados, entender tendências, comportamentos de um dado produto, de uma dada formulação, simulando dentro dos parâmetros requeridos da qualidade, né, dos atributos ou dos parâmetros de controle daquele produto, daquela fórmula, alcançando o máximo de eficiência em relação à validação e antecipação de possíveis falhas. Então, tem benefícios inúmeros e possibilidades também da aplicação da IA dentro dos processos de qualidade, da gestão de qualidade das companhias. Novamente, dentro do mercado de tintas, isso é revolucionário, né? Então, se reduz o contato humano, chances de falhas humanas, que é inerente ao processo, e aumenta a garantia, a confiança na ponta, no momento que chega o material até o consumidor. Outro ponto que chama muita atenção, Michele, é a questão da manutenção preditiva. A inteligência artificial também colabora para essa finalidade? Sem dúvida. Inclusive, até comentei o case da Vale, que aplicou a IA dentro dos seus protocolos de acompanhamento de manutenção preventiva. O mesmo se estende para as preditivas. Ou seja, a IA pode colaborar acompanhando padrões de comportamento, acompanhando o fluxo dos processos, atrelando também com o controle de qualidade e antevendo movimentos de manutenção, de inspeção, evitando assim uma parada inesperada, evitando uma ruptura dentro do processo de fabricação, dentro do fluxo do serviço e com certeza reduzindo custos e melhorando também a experiência do cliente, do usuário ou da cadeia, inclusive, de abastecimento como um todo. Agora, a questão da sustentabilidade, ela está em voga no mercado de tintas, é um dos temas desse ano, lá no Abrafatio nós vamos ouvir falar bastante sobre isso. Eu queria saber como é que a inteligência artificial colabora para a redução de impactos ambientais da cadeia produtiva. Excelente pergunta, né? Então, a Univar vem investindo nos últimos anos fortemente, né, nas discussões acerca da inteligência artificial, mas passando, obviamente, por toda a questão de digitalização. Nosso maior objetivo dentro desse contexto é como podemos melhorar a experiência dos nossos clientes, a experiência dos nossos fornecedores, a experiência dos nossos colaboradores. Então, a gente vem trabalhando bastante com avanços nessas frentes. Eu gostaria de usar, né, esse momento para poder citar um case, né, um case real, mais recente, que a Univar implementou e vem implementando, expandindo no mundo todo, que é o sistema de rastreamento de pedidos. Então, por meio da inteligência artificial, nós implementamos um sistema que começou primeiramente nos Estados Unidos. Hoje já é uma realidade no México, já está sendo expandido na Europa e futuramente deve chegar até o Brasil, que é uma possibilidade de uma ferramenta que dá a possibilidade do cliente acompanhar o seu pedido em tempo real. Muito parecido com as ferramentas que a gente já conhece do cotidiano, dos e-commerce, enfim, das compras, né, online. Então, esse movimento é bastante interessante, porque aumenta a interação, né, do cliente com o pedido, para que ele consiga rastrear e entender cada etapa do processo que o pedido dele está dentro do nosso fluxo de operação até chegar à porta dele. Então, aumenta esse controle, aumenta a interação, a possibilidade de ter informação em tempo real e, consequentemente, também da experiência, né? Então, essa já é uma atividade que já é real, a gente já tem isso acontecendo em algumas partes do mundo. No Brasil,
Nós passamos e estamos passando nesse ano por uma atualização de sistema que visa, em breve, poder também estender essa ferramenta para o grupo de clientes aqui do Brasil. Fantástico, que aumenta a confiança do cliente em todo o processo, né? Agora, um dos tópicos que você trouxe são os benefícios que a inteligência artificial oferece quando nós falamos de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Nesse sentido, Michele, como é que você percebe o futuro do mercado de tintas no que tange sustentabilidade? O mercado de tintas já vem estimulando debates bastante consistentes, né, em relação a todas as possibilidades de sustentabilidade. A gente observa já esse movimento partindo dos clientes desde o momento da concepção de um produto, né, quando os especialistas, os expertos de marketing pensam em como vai desenvolver um produto, né, lá na ponta, na prateleira, como esse produto vai chegar até o cliente, qual que é a demanda que o produto vai atender, já vem um debate bastante forte de sustentabilidade e possibilidades de desenvolver essa consciência também no público, nos clientes, nos consumidores. Nós percebemos atualmente uma demanda bastante forte pelo desenvolvimento de produtos com baixo VOC, que são produtos reduzidos em compostos orgânicos voláteis. Então, essa é uma temática que se fala bastante na indústria. E, sem dúvida, a inteligência artificial também pode colaborar, né, nesse sentido de desenvolver produtos, de entender, analisar possibilidades de matérias-primas, de ingredientes que atendem os requisitos de sustentabilidade e antecipar possibilidades de cenários e um leque de ingredientes e produtos que o formulador pode ter em mãos para desenvolver produtos mais sustentáveis. Um ponto do debate que é bastante interessante é quando nós falamos em sustentabilidade, o tema é bastante amplo, né? Então, o que é exatamente... As compreensões, né, relativas à sustentabilidade. Quais são as coisas, quais são, mais do que isso, né, as compreensões, o que de fato, o que é um produto, o que é um ingrediente sustentável. A sustentabilidade, no que toca à formulação, ela pode acontecer por diversas formas ou por diversos fatores, né? Então, é comum pensarmos em produtos sustentáveis, ingredientes sustentáveis, aqueles que são produzidos a partir de fontes renováveis, ou bases biológicas, né, os biobased que o mercado fala, mas a discussão pode ser maior do que isso. Então, recentemente, a Univar Solutions mergulhou bastante em entender quais são os critérios, quais são as possibilidades em termos de ingredientes, de produto, o que a gente pode oferecer dentro dessa oferta, né, de materiais. Então, nós nos focamos bastante em estudar todo o nosso portfólio e classificar todas as possibilidades que a gente tem dentro dos nossos múltiplos produtos e todas as possibilidades de ingredientes dentro de dadas categorias de sustentabilidade, que vão além dos produtos ecologicamente ou de fontes renováveis, né? Para citar algumas, um produto sustentável pode ser um produto que reduz uma pegada de carbono. Então, dentro do processo produtivo, dentro da cadeia, é um produto que já foi, né, produzido dentro de conceitos que reduzam a pegada de carbono. Então, esse também pode ser uma possibilidade. Pode ser materiais produzidos a partir de fontes renováveis ou recicláveis, ou produtos que possam ser também recicláveis lá na ponta, depois do uso. Produtos com acreditação ambiental, com alguma certificação específica. Produtos que possam ter um substituto mais seguro para o usuário, seguro para a pessoa que vai ter contato com aquele produto acabado ou aquele produto já manufaturado. Então, as possibilidades são inúmeras. Então, não necessariamente a gente tem que se ater no origem renovável, no produto produzido a partir de fontes biológicas, mas também tem outras possibilidades que a indústria pode se valer para poder, né, antecipar cenários e também atender às tendências e à demanda do mercado como um todo. Agora, Michele, vou propor aqui uma projeção para você. Quando a gente fala em regulamentações, em conscientização ambiental, como é que você estima que seja o futuro desses temas para o mercado de tintas? Sem dúvida, no futuro, a questão da sustentabilidade vai ser um debate mais intensificado, mais latente, com maior clareza e amplitude das possibilidades, essas inclusive que eu acabei de citar. E com isso, né, os formadores de opinião, as indústrias de tintas, né, como um todo, os formuladores, eles já vão trazer esse debate e potencializar essa conversa, de modo que também traga aí uma colaboração de outros órgãos dentro da cadeia para poder participar e trazer possibilidades dentro desse cenário. Eu acredito que o futuro não é tão distante no que tange a sustentabilidade,
mas à medida que se cria um sistema mais colaborativo, conversas, debates também mais amplos nesse sentido, também se promove, se antecipa as questões de regulamentação e controle, e com isso dá para o cliente final uma garantia no que tange também toda a parte de sustentabilidade. Perfeito. Agora quero falar um pouquinho para você sobre as expectativas do público do Abrafate Show. Tem uma expectativa muito grande a cada ano, a cada edição em relação às linhas verdes. Como é que você estima, como é que você avalia esse momento de desenvolvimento de linhas sustentáveis? O momento está bastante interessante. Inclusive, posso conectar com os últimos 2, 3 anos da indústria, se viveu movimentos bastante importantes que levou as indústrias a ampliar um pouco a discussão de possibilidades em termos de formulação. Tivemos a pandemia, e com a pandemia, uma série de rupturas ao longo da cadeia de abastecimento. Logo depois veio a guerra, toda a instabilidade na Europa causada pela guerra Rússia e Ucrânia. E com isso, os produtores, os formuladores ficaram mais abertos para poder olhar possibilidades. E mais do que isso, também avançar em outras frentes, que possibilidades se existe no ambiente de formulação e que também possam antever também cenários e demandas futuras, como, por exemplo, da sustentabilidade. Então, no Abrafate Show vai ser um tema bastante discutido pela Univar. A gente vai trazer ferramentas, nós vamos trazer guias que ajudem o formulador a entender que caminhos, que rota adotar para atender os requisitos de sustentabilidade. E, com certeza, também vai ser uma oportunidade da gente escutar mais o mercado e interagir e entender como podemos colaborar, como podemos também fazer parte dessa discussão e apoiar os nossos clientes dentro dessas frentes. Agora, dentro desse contexto, Michele, como é que você avalia, neste momento, a adoção de práticas de economia circular e qual é o caminho ideal, como a gente vai caminhar nos próximos tempos para que elas tenham maior alcance, maior projeção? Esse tema deve crescer, já vem crescendo, as discussões e os debates em relação à economia circular. Passa muito por essa questão da colaboração. Então, a cadeia se reunir e discutir possibilidades desde o momento do desenvolvimento de um produto, do lançamento e qual que é a rota que esse produto tramita até chegar na prateleira, até chegar no público final. Então, eu entendo que tem bastante avanços acontecendo, discussões acontecendo, mas, sem dúvida, vai ter uma maior interação no que parte a questão da reciclagem, do tratamento de resíduos, ou a não geração, a minimização de redução de resíduos, e isso vai ser um ponto de partida para as indústrias de tintas também poderem participar dentro do contexto e colaborar dentro da economia circular e da potencialização desse tema, que é bastante relevante. Muito bacana. Quando a gente olha o portfólio no mercado, independente da indústria, independente do fornecedor, nós vemos com frequência estampadas certificações ou obtidas no Brasil ou obtidas no exterior. Nós temos, inclusive, selos ecológicos também em diversos produtos. Sim. Quais impactos que esses reconhecimentos têm no público final? É bastante interessante, Primeiramente, qual que é a necessidade de se ter um selo, Qual que é a importância, a relevância de se ter um selo? É justamente entregar a garantia. Garantir para o público, garantir para o cliente que ele realmente está recebendo um produto certificado e que atende todas as normas, todos os parâmetros de qualidade em relação à sustentabilidade. Mas a gente entende também que é um movimento que cada vez mais a sociedade ou o consumidor está despertando para ter esse interesse, compreender qual que é a cadeia, o que está por trás daquele produto dentro daquela lata, dentro daquela embalagem. Então, a importância do selo é justamente para poder dar essa garantia e também para levar a informação de forma mais clara e mais precisa para o consumidor final. Agora eu quero ouvir a sua opinião, Michele, sobre a colaboração dos órgãos governamentais e também da própria indústria, quando nós falamos desse caminho da busca por soluções ambientais cada vez mais eficazes. A colaboração das partes interessadas é fundamental, Então, acabamos de comentar um pouco de como a importância de ter os órgãos, as indústrias e os órgãos certificadores trabalhando em prol desse processo. Então, tem uma oportunidade muito grande na medida que se une, se amplia o foco do debate de alcançar aí
possibilidades bastante interessantes e antecipar também alternativas e rotas, né, de produtos ecologicamente, né, mais corretos. Eu até cito também a importância da Abrafat dentro desse contexto, né, como um direcionador de boas práticas, né, promover essa amplitude de debate dentro de premiando por toda a indústria. Então, entendo que tem aí bastante um caminho a ser seguido, uma rota bastante interessante que órgãos como a Abrafat pode amplificar a discussão e fazer chegar isso ao maior grupo possível de fabricantes, de formuladores que vão conseguir canalizar ou potencializar essa tendência. Perfeito. Agora, antes de falarmos especificamente sobre o nosso Abrafat Show, queria saber se a Univar Solutions costuma participar de eventos dessa mesma natureza no Brasil ou no exterior. Participamos. São muitos os eventos, são muitos mesmo. A Univar tem uma presença bastante forte no mercado de tintas, né, de revestimentos no mundo todo. Porém, é bastante interessante que no mundo são classificados 3 os eventos principais que atraem o fluxo ou que traduz muito bem qual que é o mercado de tintas. E um deles é a Abrafat. Fora a Abrafat, a gente tem um evento bastante grande nos Estados Unidos e um evento bastante grande na Europa. Mas a Abrafat está entre os top 3, né, eventos no mundo que a Univar participa, como sendo um dos principais influenciadores e que consegue conectar tanto a indústria, como os fabricantes, como também todo o público e os clientes. Fora isso, a gente participa de vários outros eventos mais regionalizados, né? Então, pensando em Brasil, eventos menores, fóruns de discussões menores, então isso está aqui e no mundo. A gente promove, né, encontros técnicos, fóruns técnicos, mas sem dúvida a Abrafat é um dos nossos principais. E dá para dizer quantas participações já no Abrafat Show? Sim, eu tentei fazer essa conta, já temos uma trajetória bastante grande. Nesse ano a gente vai completar a nossa 12ª participação. Fantástico, num evento que tem 18 anos, alcançamos a maioridade agora em 23. Já estamos, é verdade, a gente já está com uma boa, né, uma boa trajetória de participação e cada ano também aprendendo e participando e vivenciando também a grandeza né, e esse processo de abrangência, de transformação da Abrafat em conectar cada vez mais, em atrair cada vez mais o público, o público de tintas e áreas de interesse também da indústria química. E como é que você descreveria, Michele, o networking dentro do Abrafat Show, entre os expositores, clientes, fornecedores, o público que temos lá? Olha, eu sou super fã, eu sou suspeita para falar de Abrafat, porque eu vejo a Abrafat como um evento bastante peculiar. Mais do que uma feira de negócios focada no mercado de tintas, a Abrafat vem ao longo do tempo, né, dessas 12 anos de edição, aliás, dos 12 anos eu acompanhei todos, tá? Então, eu posso afirmar isso com propriedade, que eu vejo uma evolução no sentido de aumentar o seu escopo, sendo o principal evento hoje, ocupando o espaço de o principal evento da indústria química no Brasil. Por quê? Porque a Abrafat Show ela é uma feira, um evento que integra todos os fabricantes da indústria química como um todo, né? Então, produtores das mais variadas composições, produtos ou ingredientes químicos, e com isso atrai um público do mundo todo. Então, não só o público brasileiro, a gente vê cada vez mais um fluxo da América Latina, então sendo um evento referência para a América Latina, e também atraindo públicos de outras regiões. Então, Estados Unidos, um fluxo de atendentes ao público da Europa. Então, essa é a característica que é bastante peculiar. E eu vejo isso muito claro na Abrafat, que se diferencia de qualquer outro evento do setor de tintas. Perfeito. Agora, além da área de exposição, nós temos o Congresso Técnico. Neste ano, teremos Univar Solutions lá com um dos papers? Teremos, sem dúvida, não vamos perder essa oportunidade. A Univar escolheu um tema bastante conectado também com a nossa missão, né, de trazer alternativas de alta performance para os nossos clientes e atrelado também com todo o viés de sustentabilidade. O tema desse ano foi escolhido em parceria com um dos nossos parceiros, que é a Angus. E vamos falar o uso de aminoálcoois funcionais para elevar a propriedade de tintas arquitetônicas. Então, nós vamos explorar muito uma molécula que é bastante reconhecida do público formulador, que é o AMP95,
trazendo outras óticas de aplicação para essa molécula, né? Então, como esse produto pode ser usado para melhorar propriedades da tintas, como lavabilidade, melhorar a questão de dispersão de pigmentos. Então, a gente vai trazer aí bastante cases, ideias e possibilidades para os formuladores. Eu tenho certeza que vai ser bastante interessante. Então, todos, né, estão convidados para participar e fazer parte desse evento conosco. E fiquem de olho, hein? No nosso site tem lá a programação para você garantir a sua vaga no congresso e em específico aqui na palestra da Univar Solutions. Agora, além do congresso, o que a Univar vai apresentar na área de exposições? O que o público pode esperar? Sim, esse ano nós estamos com bastante novidades. Então, a gente vai explorar muito esse perfil da Abrafat de trazer e atrair públicos de vários outros setores. A gente vai tentar trazer um pouco disso também. Então, fora a nossa base de produtos e ingredientes para a indústria de tintas, a gente vai também buscar ampliar um pouco as possibilidades, tocando mais em detalhes da indústria de construção. Então, por exemplo, temos uma parceria bastante forte com a Dow, que é o nosso parceiro dentro do mercado de construção, e a gente tem tecnologias novas para apresentar aos nossos clientes dentro dessa frente. Adicionalmente, também vamos estar com a Stahl, que é um parceiro europeu, e a Stahl tem uma linha bastante rica em termos de resinas acrílicas e poliuretânicas para o mercado de tintas e multi-aplicações, então um portfólio bastante amplo e versátil. Temos a Polyscope, que é uma super novidade desse ano e vale muito a pena vocês passarem no nosso estande para conhecer, que são aditivos multifuncionais a partir de SMA, que são resinas de poliestireno e anidrido maleico, e tem, né, você, a partir dessa tecnologia, pode melhorar propriedades das tintas, atingindo níveis bastante excelentes de qualidade. Então, para citar algumas, são muitas, né, então, muitas suas possibilidades, mas está aí dando um spoiler do que a gente tem de novidade. A gente vai ter o maior prazer de receber vocês, clientes, no nosso estande, para poder discutir e aprofundar as alternativas em termos de formulação. Certamente vai ser muito enriquecedor. Agora, eu vou te propor uma reflexão, Michele. Se nós pudéssemos avaliar, analisar de forma geral o mercado de tintas no Brasil neste momento, qual análise você faria? Excelente pergunta. Nesse momento, o mercado de tinta está vivendo um momento desafiador. Então, saímos um pós-pandemia, dentro de um cenário de bastante estabilidade, de desabastecimento de produtos, flutuações em termos de custos versus o balanço de preço. Então, nessa ótica, tem aí, né, uma questão de desafio potencializado, né, um desafio maior. Mas um perfil bastante interessante da indústria de tintas é que é uma indústria bastante dinâmica e bastante resiliente. Então, né, momentos como esse que nós estamos vivenciando hoje, não é, né, talvez não seja exatamente uma novidade, e nem aí um fator de risco que as empresas não estejam preparadas para poder enfrentar e vivenciar. Muito pelo contrário. E apesar de todo esse cenário, né, que eu coloquei, nós observamos muito os produtores, a indústria como todo muito aberta para colaborar. Acho que a palavra-chave é colaboração. Né? Então, com todo o movimento sofrido nos últimos anos, entre desabastecimento, ruptura, falta de acesso a algumas matérias-primas, fez com que o produtor se flexibilize mais em entender possibilidades, outras rotas, outras alternativas, e com isso se potencializou também o papel do distribuidor dentro desse contexto de ser, de fato, um provedor de soluções e poder colaborar com o cliente em novas possibilidades. E um comportamento bastante interessante que nós observamos na indústria de tintas é que nós enxergamos os produtores também olhando em outras etapas da cadeia de uma forma bastante interessante, como jamais antes, né? Então, para citar um exemplo, tem investido muito, tem se colocado bastante foco em capacitação. Então, capacitação de quem está dentro da obra, do aplicador, do pintor, em dar uma base de conhecimento maior de como se pode otimizar a tinta, o produto no momento da aplicação, em ter fornecer subsídio de possibilidades que o aplicador pode fazer. Então, nós observamos o produtor investindo nessa frente. Então, sem dúvida, isso
nos leva para um patamar diferenciado, né, de como indústria, como fortalecimento mesmo do que a indústria de tintas já é no Brasil, e nos leva também para um patamar de novas possibilidades, como já citamos, antecipar temas de sustentabilidade, né, aumentar a capacitação e o entendimento da sociedade dentro do universo de tintas, né, no momento que vai dar o drive, o direcionamento do momento da escolha, por que decidir, como decidir a compra de um material. Então, acho que nós estamos nesse momento de inflexão e subindo um degrau em termos de qualidade, colaboração, abertura. Esse é o momento que eu avalio que a indústria de tintas está hoje. E eu vou explorar aqui a sua capacidade analítica, o seu repertório, a sua experiência para projetar o futuro. O que você imagina que seja o futuro do mercado de tintas ou o ideal? Para onde devemos caminhar? O futuro do mercado de tintas está muito relacionado com toda essa questão que acabamos de debater, de inteligência artificial, de digitalização. Não tem como não passar por isso e não tem como também não passar por as questões de sustentabilidade. Avaliamos que temas de digitalização, inteligência artificial, as aplicações, as possibilidades que essa ferramenta, né, que essa lógica traz, vai ser uma realidade no futuro. Então, não vamos discutir como será, e sim, né, como podemos melhorar, como poderemos expandir. Então, vai ter essa discussão muito mais ampla, muito mais pertencente ao dia a dia dos formuladores, e estaremos num nível de qualidade, de conhecimento, de possibilidades em termos de formulação de ingredientes, de performance também muito maior, muito aumentado. Então, vai ser um futuro aí bastante enriquecedor, assim, mesmo um futuro promissor, né? A indústria já é uma indústria bastante forte, mas vai assumir cada vez mais um papel de liderança em termos de antecipar a tendência, de mostrar cenários novos, novas possibilidades para o consumidor e se colocar como um agente também de transformação. Perfeito. Enriquecedor foi o nosso bate-papo aqui. Eu tenho certeza que todos os que nos acompanharam ficaram muito encantados com o tamanho do repertório, com tantas informações. Mas eu não quero encerrar sem antes reforçar o convite de Univar Solutions para que você que nos assiste passe por lá, visite o stand da Univar Solutions, esteja com eles lá no nosso congresso. Michele, por gentileza. Sim, vamos lá. Reforço, fica o convite para todos vocês, clientes, fornecedores, interessados também do setor, por que não? Passe no nosso stand, conheça as nossas tecnologias. Estamos lá com uma equipe bastante focada, orientada, com muito repertório de informações, de novas tecnologias. Vai ser um prazer interagir com vocês. Perfeito. Conversei aqui então com Michele Silva, ela que é Head de Desenvolvimento de Mercado para a América Latina. Michele, muito obrigado pela presença. Foi uma alegria recebê-la. Muito obrigada a você, João. Prazer. E nos vemos lá no Abrafat Show. Até logo mais. Até logo mais. E você, quer estar lá conosco? Aproveite, entre no nosso site agora, abrafatshow.com.br, clique lá em credenciamento e faça a sua inscrição. O seu credenciamento é gratuito. Fique de olho também na programação do nosso congresso para acompanhar o Univar e tantas outras empresas que passarão por lá com tantos temas tão interessantes quanto. Até o nosso próximo encontro.